Olá pessoal, meu nome é Leonardo Gomes, sou consultor do Projeto NAGE. Essa é mais uma videoaula da nossa capacitação online em gestão da inovação. Uma realização do NAGE, PoliUSP e seus parceiros, em um projeto financiado pela FINEP. O tema dessa videoaula é basicamente explicar um exemplo de aplicação da abordagem Learning Plan. Nós já discutimos essa abordagem em outras videoaulas. Aqui nós vamos apenas discutir um exemplo prático para facilitar o seu aprendizado. Lembrando que, o que é a abordagem Learning Plan? É uma abordagem interativa, na forma de um ciclo de aprendizado, que visa auxiliar inovadores, empreendedores e gestores a equacionar as incertezas de um projeto de inovação de forma sistemática, no intuito de evitar aprendizados desnecessários e dispêndios desnecessários de recursos, principalmente recursos financeiros, criando assim um processo mais eficiente de aprendizado. Vamos lá. Essa abordagem é constituída basicamente de 12 etapas. Aqui eu vou passar por cada uma das etapas a partir de um caso real. Aqui vocês, aqui ao lado nós temos a tabela com essas 12 etapas. Vocês já podem dar uma olhada inicial para tentar lembrar quais são essas 12 etapas. Mas vamos avançar um pouquinho. O importante saber aqui é que o Learning Plan lida com um conjunto de incertezas. Essas incertezas podem ser técnicas, mercadológicas, organizacionais e de recurso. E o que nós vamos tentar fazer é um processo bem intuitivo, que é identificar as incertezas nessas 4 categorias, selecionar as incertezas que são mais críticas, desenvolver alguma abordagem de experimentação sobre essas incertezas, executar esses experimentos, aprender e, a partir daí do aprendizado, analisar novamente o projeto e reiniciar o ciclo de aprendizado. Eu falei que vamos tentar aqui desenvolver a partir de um caso. Por quê? Porque um caso é uma forma interessante de aprendizado. O caso que nós vamos estar discutindo aqui é um caso real. Foi o desenvolvimento de biocombustível a partir de algas. E algumas das incertezas que estavam presentes eram como produzir a alga em viveiros. Existiam diferentes tecnologias para desenvolver diferentes tipos de algas e produzi-las em diferentes tipos de fazendas. Isso aumentava muito a dificuldade de conseguir desenvolver um biocombustível rentável, escalável e viável economicamente e tecnologicamente. Outra incerteza, como precificar o valor da alga? E outra incerteza, quais são as propriedades genéticas da alga? A incerteza crítica que nós tratamos nesse exemplo será características genéticas da alga. Então, esse projeto basicamente era o seguinte: uma empresa, uma startup, estava tentando desenvolver as características genéticas da alga. Isso porque existia um conjunto amplo de rotas tecnológicas relacionadas à produção de biocombustível e cada uma dessas rotas estava associada a tipos muito específicos de algas, com características genéticas bem distintas. Então, os empreendedores começaram inicialmente mapeando o que é conhecido do que é desconhecido. Olhem aqui comigo. Por exemplo, aqui ao lado, tinham características genéticas da alga, era uma incerteza. Precificação da alga era outra incerteza. Eles possuem incertezas também sobre o modelo de negócio. Era licenciar a tecnologia ou vender a alga. Tinham incertezas organizacionais ligadas a desenvolver competências em bioquímica ou biotecnologia. E tinham incertezas relacionadas a recursos. Recursos financeiros para investir em outros tipos de alga ou tentar concentrar no tipo de alga que a empresa mais dominava. E também tinha uma incerteza tecnológica, que era a escolha da espécie de alga. Então, o passo inicial foi os empreendedores mapearem o que eles conheciam do que eles não conheciam, o que era desconhecido. O passo seguinte era avaliar o nível de criticidade de cada uma dessas incertezas mapeadas na etapa anterior. Como eles fizeram isso? Basicamente, eles reuniram os especialistas do negócio, não apenas os técnicos, mas também pessoas ligadas ao mercado, modelo de negócio e a própria gestão da empresa. E discutiram o nível de criticidade de cada incerteza, numa escala bem simples, alta, média e baixa. Vocês podem observar que a incerteza considerada mais crítica para eles eram as características genéticas da alga. O objetivo dessa etapa é desenvolver suposições para a incerteza. Vamos lá voltar ao nosso exemplo. Características genéticas da alga.
os empreendedores desenvolveram basicamente 4 suposições. Cada uma dessas suposições estavam relacionadas a características ou combinações genéticas diferentes da alga, que levavam a processos de produção do biocombustível muito distintos. Só para exemplificar, peguemos a característica genética C, que está ligada à suposição 3. Menos resistente à alga, mas com maior taxa de reprodução que a alga A, da suposição A, e que passa pelo mesmo processo zeta. Ou seja, os empreendedores vão desenvolvendo suposições para lidar com aquela incerteza. A próxima etapa consiste basicamente em definir experimentos para cada uma das suposições. E é importante que os empreendedores inovadores definam não apenas um experimento, mas um conjunto deles para cada suposição, de modo que seja possível avaliar os benefícios de aprendizado e também a relação de custos. E é exatamente essa relação de custo-benefício ligado ao dispêndio financeiro e ao aprendizado que consiste a próxima etapa da abordagem Learning Plan. Nesse momento, inovadores, gestores e empreendedores devem avaliar qual que é o experimento que irá trazer maior retorno em termos de aprendizado e aquele que terá a menor relação de custo de execução. Definidos os experimentos, aqueles que apresentam melhor relação de custo-benefício, em termos de aprendizado e gastos financeiros, os empreendedores e gestores inovadores terão que agora definir critérios muito claros para cada experimento. Por que isso? Porque é preciso saber muito bem o que se espera aprender a partir da execução daquele experimento. Então, é natural que se defina-se indicadores para a tecnologia, ou se defina, por exemplo, valores meta ou valores alvo relacionados ao entendimento de necessidades dos clientes, rentabilidade do modelo de negócio ou outras questões. No caso específico aqui, os empreendedores definiram valores alvos da tecnologia a ser atingido em cada uma das possíveis combinações genéticas relacionadas às suposições desenvolvidas anteriormente. A 7ª etapa consiste basicamente na proposição de um cronograma de atividades e o planejamento de cada um dos experimentos. A 8ª etapa, a etapa consequente, consiste basicamente em executar esses experimentos seguindo o que foi planejado anteriormente. A próxima etapa, a 9ª, consiste no processo de avaliar o que foi aprendido em cada um dos experimentos, com o intuito de aceitar ou refutar uma determinada suposição. Então, observe o seguinte, que após os experimentos, os gestores e empreendedores inovadores dessa empresa descobriram que realmente somente a suposição 2 e a suposição 4 estavam adequadas, ficando assim com as combinações genéticas B e D para o desenvolvimento da tecnologia. Feito isso, a próxima atividade consiste em avaliar o aprendizado sobre outras incertezas do projeto, que estão presentes naquele ciclo de aprendizado. Uma vez entendido como é que o aprendizado impacta nas outras incertezas do projeto, é interessante também avaliar como aquele aprendizado impacta no projeto como um todo, não apenas naquelas incertezas. Isso porque esse novo aprendizado pode levar a uma redefinição dos objetivos, do escopo e até mesmo da estrutura geral do projeto. A última etapa consiste em definir os passos necessários e recomeçar o ciclo de aprendizado. Pois bem, pessoal, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Nessa videoaula, nós discutimos como a abordagem Learning Plan pode ser aplicada a um caso real. Espero que tenham gostado. Até a próxima.